Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, garante que vai executar plano de deportação em massa de imigrantes ilegais. E você vai ver ainda. Delator do PCC é morto em plena luz do dia no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Polícia não descarta queima de arquivo. E ainda, COP29 começa no Azerbaijão em meio a incertezas sobre acordos do clima, após vitória de Donald Trump no comando do maior emissor de poluentes per capita do mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vinda ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo neste início de semana com as principais notícias. Hoje é dia 11 de novembro. E pelo menos 4 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um acidente de ônibus na BR-110, na região metropolitana de Salvador, nesta madrugada. O coletivo de turismo saiu de Aracaju, em Sergipe, e tombou na rodovia na Bahia. Vamos ver. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu após o motorista perder o controle do veículo. O acidente foi na zona rural de Catu, cidade da região metropolitana de Salvador, durante a madrugada. Pessoas que passaram pela região filmaram a movimentação de ambulâncias e veículos do Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, dentro do ônibus havia cerca de 40 pessoas. A Secretaria de Saúde da Bahia informou que vítimas foram levadas para o hospital a 30 quilômetros de Catu. O destino do ônibus era a cidade baiana de Madre de Deus, na região metropolitana da Bahia. O local do acidente é conhecido como Curva dos 40 e fica a cerca de 1h20 do destino final dos passageiros. Após o acidente, a pista ficou interditada e segue parcialmente interditada até as 9h30 da manhã desta segunda-feira. O Ministério Público de São Paulo vai pedir a entrega dos dados da delação do homem morto no aeroporto de Guarulhos à polícia. O homem foi assassinado ao retornar de viagem na última sexta-feira. Ele levava uma bagagem contendo mais de R$1 milhão em joias e objetos de valor no momento do crime. O compartilhamento dos dados de delação premiada de Vinícius Gritzbach com os órgãos policiais podem ajudar na investigação da morte dele. Ele foi morto no aeroporto de Guarulhos. O Ministério Público também vai acompanhar os trabalhos da Polícia Civil e das corregedorias, que registraram a participação de policiais na segurança privada de Gritzbach. O delator teria se negado a entrar no programa de proteção a testemunhas, afirmando que poderia arcar com os próprios custos de segurança. Para a promotoria, a decisão de matar um delator à luz do dia no maior aeroporto do Brasil faz parte da estratégia de máfia do PCC. O empresário deixou Alagoas rumo a São Paulo e desembarcou no aeroporto de Guarulhos após voltar de uma viagem com a namorada e o motorista particular dele. Após um suposto problema em um dos carros da escolta do empresário, o veículo foi deixado em um posto de combustível sem acessar a área de desembarque. A investigação irá apurar se houve mesmo falha mecânica ou se episódio pode estar relacionado com o crime. A segurança era feita por 4 policiais militares contratados e que foram afastados do serviço após o assassinato. Assim que deixou o saguão do aeroporto, o empresário foi assassinado por 2 homens encapuzados com fuzis. Os atiradores entraram em um carro preto e fugiram do local. Gritzbach foi atingido por 10 tiros. O veículo que teria sido usado no crime foi abandonado nas imediações do aeroporto. Dentro dele, havia munição de fuzil e um colete à prova de balas. A polícia investiga se a vítima foi assassinada a mando do PCC, mas não descarta outras possibilidades, como queima de arquivo, já que havia assinado acordo de delação premiada e tinha vários inimigos agentes públicos, a quem disse ter pago altos valores em propinas. A Conferência Anual sobre Mudanças Climáticas começou nesta segunda-feira em Baku, no Azerbaijão, com apelos à cooperação mundial sobre o impacto da vitória eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos. O presidente da cúpula alertou que o mundo está a caminho da ruína.
A COP29, a grande reunião anual do clima sob a liderança da ONU, começou em Baku, no Azerbaijão. A cúpula acontece no momento em que o mundo segue em uma trajetória para bater outro recorde de temperatura e que os objetivos climáticos estão ainda mais incertos após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Colleagues, we are on the road to ruin. But these are not the future problems. Colegas, estamos a caminho da ruína, mas estes não são problemas do futuro. A mudança climática já está aqui. De casas inundadas na Espanha a florestas em chamas na Austrália, da elevação do oceano no Pacífico às planícies áridas no leste da África. Veja você ou não, as pessoas estão sofrendo nas sombras, estão morrendo no escuro. Elas precisam de mais do que compaixão, mais do que orações e papeladas. Estão chorando por liderança e ações. COP29 é um momento imperdível para traçar um novo caminho para todos. COP29 is a unmissable moment to chart a new path forward for everyone. COP29 is a moment... A COP29 é o momento da verdade para o Acordo de Paris. Vai testar nosso compromisso para o sistema climático multilateral. Devemos agora demonstrar que estamos preparados para alcançar os objetivos que nós mesmos estabelecemos. Isso não é fácil. It's not easy. Mas o governo dos Estados Unidos, o segundo maior emissor mundial de gases do efeito estufa, pode abandonar novamente o Acordo de Paris, que é a base de todas as negociações, como Trump fez durante o seu primeiro mandato presidencial. Reeleito, o magnata, que é um cético declarado da mudança climática, pode anunciar a saída do Acordo de Paris ao assumir o poder, decisão que seria formalizada um ano depois. Durante meses, os países participantes da COP29 negociaram um rascunho de acordo para estabelecer uma nova quantia de ajuda que os países desenvolvidos, os que historicamente emitiram mais gases do efeito estufa, devem repassar aos países mais afetados. Em 2009, na COP15 de Copenhague, um acordo estabeleceu que os países industrializados concederiam 100 bilhões de dólares, ou mais de 570 bilhões de reais na cotação atual por ano, em ajuda direta ou empréstimos multilaterais. O volume de ajuda foi alcançado com 2 anos de atraso em 2022. E agora os especialistas afirmam que é necessário uma quantia pelo menos 10 vezes superior. A ajuda deve servir tanto para mitigar a emissão de gases do efeito estufa, como com a construção de barragens, a adaptação das residências a temperaturas extremas, entre outras medidas. A COP29 termina oficialmente na sexta-feira, dia 22 de novembro. E veja a seguir, Donald Trump garante que vai executar plano de deportação em massa de imigrantes ilegais. E agora na sua tela, a câmera ao vivo da cidade de São Luís, no Maranhão. 30 graus agora. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 40 minutos. A Polícia Federal indiciou o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Ele apresentou um laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos na antevéspera do primeiro turno, no dia 4 de outubro. O candidato à Prefeitura da capital paulista, pelo PRTB, Pablo Marçal, prestou depoimento nesta sexta-feira por cerca de 3 horas, na Superintendência Regional da Polícia Federal, na Zona Oeste de São Paulo. Ele negou qualquer envolvimento no episódio do laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos, do PSOL, e disse que o suposto documento foi postado pela equipe dele. Em 7 de outubro, a perícia da PF concluiu que a assinatura do médico no documento é falsa. Os peritos investigaram e compararam várias assinaturas ao longo de vários anos do médico José Roberto de Souza, que aparece como o responsável pelo suposto documento.
O médico morreu, 2022. E segundo a filha, o pai nunca trabalhou na clínica e jamais fez esse tipo de atendimento clínico de pessoas com dependência química. Na conclusão, os peritos científicos afirmaram que as duas assinaturas não foram produzidas pela mesma pessoa. Os peritos também tentaram atestar a autenticidade do documento publicado por Pablo Marçal, mas disseram que é preciso pedir novas análises e também compará-las com outros laudos semelhantes produzidos pela Mais Consulta. Luiz Teixeira da Silva Júnior, dono da clínica Mais Consultas, que emitiu o laudo, já foi condenado por falsificar diploma de curso de medicina e ata de colação de grau. E o candidato eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que vai executar o plano de deportação em massa de imigrantes ilegais. Apesar da afirmação, a medida vai enfrentar, aliás, desafios logísticos e éticos e tem a viabilidade questionada. O presidente eleito, Donald Trump, insistiu que não tem outra escolha que não seja executar a promessa de deportação em massa. Trump disse que não há preço para tornar a fronteira forte e poderosa. Além disso, ele quer a extinção da cidadania automática para filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos, que é assegurada pela Constituição. Nesta segunda-feira, Trump já anunciou o segundo nome de sua equipe, o linha dura Tom Homan, que chefiou o Departamento de Imigração e Alfândega no primeiro mandato, vai ser o líder da fronteira. O plano para expulsar milhões de imigrantes é apresentado como a vitrine do segundo governo Trump. Mas, para concretizá-lo, há barreiras a serem ultrapassadas que podem impactar na economia americana. A estimativa é que há cerca de 13 milhões de imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. Se a cada ano forem deportados cerca de 1 milhão, conforme previu o vice-presidente eleito, esta operação custará 960 bilhões de dólares, ou mais de 5 trilhões e meio de reais ao longo de uma década. Um dos aspectos mais debatidos da deportação em massa é o seu impacto na economia americana, já que boa parte dos trabalhadores sem documentos concentra-se em indústrias de construção, agricultura e serviços. O plano pode causar instabilidade econômica em indústrias que dependem da mão de obra imigrante e efeitos devastadores gerados pela campanha de perseguição de funcionários em seus locais de trabalho. E o número de favelas no Brasil quase dobrou no período de 12 anos. Segundo o último censo do IBGE, 16 milhões e 400 mil pessoas vivem nestes locais. São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia lideram o número de população carente. Segundo a pesquisa, a população que mora em favelas cresceu na última década e chegou a 16,4 milhões de pessoas, 8,1% do total de brasileiros. Há 12 anos, em 2010, eram 11,4 milhões de moradores em favelas, 6% do total. Ao mesmo tempo, o número de favelas também cresceu. Se em 2010 o Brasil tinha 6.329 favelas em 323 municípios, em 2022, segundo o censo, eram 12.348 favelas distribuídas por 656 municípios, com um total de 16.390 moradores. A região norte é onde tem os maiores índices de população em favelas do país, 18,9%. Em seguida, está o Nordeste, com 8,5%, seguido do Sudeste, com 8,4%, do Sul, com 3,2% e do Centro-Oeste, com 2,4%. Em números totais, no entanto, São Paulo e Rio de Janeiro, primeiro e terceiro estados mais populosos do país, concentram a maior fatia da população que vive em favelas, 3,6 milhões e 2,1 milhões, respectivamente. Já a favela da Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, com 72 mil moradores, segue como a maior do país, seguida por Sol Nascente, no Distrito Federal, que ocupa a segunda posição, e Paraisópolis, em São Paulo, que saiu da 8ª colocação em 2010 para a 3ª em 2022. O censo 2022 também revelou que a maioria da população residente em favelas e comunidades urbanas
urbanas no Brasil é negra. O perfil divulgado pelo IBGE mostra que 56,8% dos moradores dessas localidades são pardos e 16,1% pretos. Os que se autodeclaram brancos são 43,5% e os indígenas representam apenas 0,8%. O levantamento aponta ainda que nos últimos 12 anos a quantidade de residentes de cor ou raça branca reduziu, ao mesmo tempo em que a de negros cresceu. Além disso, a população das favelas é mais jovem que a média do país. A idade mediana, indicador que divide uma população em dois grupos de igual número de pessoas, sendo um de jovens e outro de idosos, aponta que metade dos brasileiros tem 35 anos. Entre os moradores de comunidades, no entanto, essa idade cai para 30 anos. Considerando os estudos realizados há cerca de 20 anos, somente se considerava como ponto de análise as desigualdades sociais, o que deixava em oculto muitos outros fatores associados ao processo de segregação da população preta e parda em áreas de favelas. É preciso considerar que os dados apresentados pelo IBGE em 2022, onde 72,9% dos moradores das favelas são em sua maioria pretos e pardos, corrobora com o fato de que no Brasil o racismo é estrutural e tem como base as leis que foram estabelecidas para o processo de abolição da escravatura. O censo 2022 também analisou a presença dos serviços de água, esgoto e lixo nos domicílios particulares permanentes ocupados das favelas brasileiras. Na comparação com o total do Brasil, em alguns serviços o percentual brasileiro é menor do que nas favelas, porque inclui as áreas rurais de baixa densidade demográfica. Além disso, as favelas brasileiras têm mais estabelecimentos religiosos do que a média do Brasil. Já a proporção de unidades de saúde e de ensino é menor nas comunidades do país. E agora uma boa notícia para quem precisa de emprego. Mais de 400 mil vagas temporárias devem ser abertas neste fim de ano. A expectativa do comércio é de alta nas vendas durante o período que vai da Black Friday até o Natal. As lojas ficam movimentadas e os clientes, com um dinheiro extra do 13º salário no bolso, buscam presentes. Essa combinação exige mais vendedores prontos para atender a demanda de fim de ano. Época que o comércio mais vende. O otimismo toma conta do varejo e outros setores, que já estão abrindo vagas temporárias. A expectativa do comércio é de alta nas vendas durante o período que vai da Black Friday até o Natal. Para dar conta dessa demanda, é preciso investir em mão de obra. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a previsão é de 450 mil novos contratos de trabalho temporário sejam firmados nos meses de outubro, novembro e dezembro em todo o Brasil. Neste fim de ano, 30% dos empresários do setor de comércio e serviços pretendem abrir vagas. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. De acordo com o site de empregos Indeed, houve um aumento de 45% nas ofertas de emprego com termos relacionados a temporário no Brasil, já em setembro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. E olha só, um retrato de um matemático inglês se tornou a primeira obra de arte criada por um robô humanoide, vendida em leilão por 6 milhões de reais. O mundo vive há algum tempo o sucesso e os temores sobre a inteligência artificial. E não é que a tecnologia cruzou a fronteira humana mais uma vez, agora no segmento das artes? Um retrato do matemático inglês Alan Turing se tornou a primeira obra criada por um robô humanoide vendida em leilão, por US$ 1.080.000, cerca de 6 milhões e 150 mil reais. Com 2,2 metros de altura, o retrato intitulado AI God, obra do robô ultra-realista Ada, ultrapassou em muito o preço estabelecido pela casa de leilões Sotheby's Digital Art Sale, de US$ 180 mil. A casa destacou que a venda era um marco na história da arte moderna e contemporânea, refletindo a interseção crescente entre a tecnologia de inteligência artificial e o mercado de arte global. Com formato de mulher, o robô é um dos mais avançados do mundo e foi projetado pelo especialista em arte moderna e contemporânea Aidan Meller. A máquina é capaz de gerar ideias por meio de conversas com projetistas e foi dela a sugestão de criar um retrato de Turing. No processo de criação, a robô foi questionada sobre o estilo, a cor, o conteúdo, tom e a textura que usaria. Em seguida, uma foto de Turing foi colocada na frente das câmeras dos seus olhos e a máquina produziu a pintura que brilhou no leilão na quinta-feira. Pelo jeito, apenas o céu é um limite para a tecnologia.
pelo menos por enquanto. Negociado há 25 anos, um aguardado acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul voltou a ser alvo de críticas. Dessa vez, deputados franceses pediram a criação de um imposto sobre as importações de carne bovina vinda dos países membros do Bloco Sul-Americano. Deputados da oposição da França querem estabelecer um imposto sobre as importações de carne bovina do Mercosul. O pedido foi feito durante a análise do projeto de orçamento do país para 2025. A medida, aprovada por legisladores de esquerda e de extrema-direita contra a opinião do governo, resultou em uma emenda a esses orçamentos, que tem poucos sinais de que permanecerá no texto final. Para o partido França Insubmissa, que apresentou a emenda, o imposto busca proteger os agricultores europeus contra a concorrência desleal dos países do Bloco Sul-Americano. A adoção da emenda é sobretudo política, especialmente quando a União Europeia busca finalizar um acordo comercial com o Mercosul, ao qual a França se opõe em sua forma atual. Agricultores franceses temem a chegada aos países do bloco de 99 mil toneladas de carne bovina do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, se o acordo for assinado, o que inicialmente não se aplicaria à Bolívia, membro do Mercosul desde 2023. Nos últimos meses, as negociações iniciadas há 25 anos se aceleraram sobre o impulso de países como Espanha e Alemanha, interessados no acordo, causando ira entre os sindicatos agrícolas franceses, que planejam uma série de mobilizações em novembro. A data coincide com a cúpula do G20 no Brasil, nos dias 18 e 19, que contará com a presença dos principais líderes dos blocos europeu e sul-americano. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura afirmou que as más práticas alimentares têm um custo sanitário oculto de mais de 8 bilhões de dólares por ano. As más práticas alimentares têm um custo sanitário oculto de mais de 8 bilhões de dólares anuais, cerca de 45,2 bilhões de reais. É o que diz o informe anual da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que pede uma atuação urgente para transformar os sistemas agroalimentares. O texto divulgado nesta sexta-feira explica que essas más práticas incluem dietas ricas em sal, em alimentos processados e pobres em frutas. Nesses 8,1 bilhões de dólares estão vinculados às perdas de produtividade causadas por doenças derivadas da alimentação, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. A soma, em grande parte invisível, é adicionada aos custos já conhecidos, como despesas médicas, dobrando o valor real dos nossos alimentos na saúde. Globalmente, o impacto sobre a saúde é responsável por 70% de todos os custos ocultos da produção de alimentos, que também tem custos ambientais e sociais. Uma dieta pobre em grãos integrais, em frutas e ricas em sal são responsáveis por metade desse custo para a saúde. Em seguida, vêm as dietas com alto teor de carnes processadas, carne vermelha e baixo teor de vegetais. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da capital popular não oficial da Austrália, que é Sydney, e leva esse título por ser a cidade mais famosa do país. Apesar de Canberra ser a capital oficial da Austrália, Sydney se destaca em diversas comparações. É bem maior que Canberra, além de mais populosa e com uma média salarial de $1.000 maior que a capital. Sydney ainda conta com praias próprias, reservas nacionais e um turismo super elevado. O ponto turístico mais famoso é a magnífica Ópera de Sydney, com uma arquitetura única que remete a velas de barco. Lindíssima, né? E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Ótima semana para você. Até mais.